Bem, estamos de volta aqui no nosso programa Vida Consciente e seguindo a nossa conversa aqui, voltando ao assunto aquele que eu te falei, de um pouquinho do meu tema de casa, que foi bem pouquinho mesmo que eu fiz, né? E convido vocês a frequentarem ou visitarem a página do Henrique na internet. Bem interessante, bastante conteúdo. Sim. E estive estudando, tá? Aqui a gente está com o último livro, que é o 70. Sim. E que ganhou o prêmio, né? Um livro premiado. Prêmio Paraná, né? E dentro disso eu estava lendo uma entrevista do Henrique, né? E vou te provocar um pouquinho sobre essa entrevista, não sei se tu lembra dela e tal, e me agradou muito a título de conhecimento, e eu queria que tu pudesse trazer isso como cultura para o nosso público, que é como tu, assim, a meu ver, assim, muito sabiamente colocou, muito sucintamente colocou, como tu estrutura um livro, né? Eu pego o título, eu estruturo ele por capítulos, cada capítulo eu boto uma frase ou duas frases, e a partir dali eu começo a digerir o livro. Eu achei isso bárbaro, porque é uma questão que muita gente não tem a menor noção de como é que funciona, né? É uma questão de planejamento, dentro dessa lógica que eu disse no início da nossa conversa, de que a minha condição de escritor é uma condição profissional, certo? É uma condição de muito trabalho e de alguma inspiração. Mas Pablo Picasso, que é um dos grandes gênios da história da arte, talvez para mim o maior pintor do século passado, o Picasso dizia que cada vez que a inspiração chegou para ele, ela o encontrou trabalhando. É isso, ela existe, pode existir, mas disciplina, trabalho e repetição funcionam muito. Sabe, eu não tenho a menor dúvida de que o Picasso, depois de um tempo, sabia muito mais o tipo da pincelada que precisava dar num quadro do que se não tivesse pintando, né? Em função da repetição e do trabalho, e da dedicação ao trabalho. Sim. Então, por exemplo, eu divido meu processo de criação em 3 grandes fases. A primeira é ou apaixonar-se ou, no mínimo, interessar-se pelo tema, pelo que se vai falar. Certo? Porque se a gente não está interessado pelo tema, o livro não se salva. Sem tesão não há solução. Não tem. Não, o Roberto Freire que já dizia isso, né? Então, não tem. Então é necessário que a gente opere com interesse pelo tema. A gente acha que o tema que a gente vai escrever é interessante. Segundo, começa a pesquisar a respeito do que vai se escrever. Ou seja, já começa a conversar com pessoas, começa a ler a respeito, começa a assistir filmes, começa a visitar lugares, começa a gravar entrevistas, reportagens, certo? Ou seja, vai se assenhorando da matéria, certo? Que vai integrar a tua história. E nesse momento vai já fazendo uma espécie de esqueleto do livro. Né? Então, por exemplo, eu estou com um livro agora em curso, certo? E que eu já tenho mais ou menos o esqueleto dele, das cenas que vão compô-lo, certo? E a terceira parte, e que já começa em uma espécie de concomitante com a segunda parte, certo? É o processo de feitura do livro em si, né? É a escritura. E que no meu livro, na minha forma, assim, no meu processo literário, ela tem no mínimo 3 correções. Por isso que eu digo que esse 1 ano e meio é um tempo curto para terminar o livro, justamente pelo fato... claro, se eu fosse só escritor, esse tempo seria menor. Claro. Né? Mas é que o livro precisa também de um tempo de gaveta. Eu achei bárbaro, até comentei sobre isso, que é o tempo de amadurecimento, né? Tá dentro do barril de carvalho. Ele fica então, eu achei muito interessante isso, e fiquei pensando exatamente nesse contexto, quando na reportagem tu disse, eu termino, eu deixo ele parado e é só depois que eu volto nele. Sim, mas Marcelo, isso que eu estou dizendo dialoga exatamente com aquilo que tu trouxeste ainda há pouco, que é o de sair do problema, é sair do assunto durante um período, porque a gente às vezes está tão mergulhado na matéria, que a gente acaba não vendo uma questãozinha básica. A gente pega, por exemplo, um livro que se passa em 24 horas,
ele foi escrito em 1 ano. Sim. Então o personagem que vai estar com o telefone na mão esquerda, né? Ou com um chapéu vermelho, ele não vai aparecer daqui a 1 minuto, certo? Ou daqui a 1 hora com um chapéu azul, mesmo que essa cena tenha sido escrita 8 meses depois. Então é necessário, depois de um tempo, esse olhar meio regular sobre a obra como um todo, o que não impede que a gente cometa erros, porque livros são escritos por gente. No Grito dos Mudos, o Grito dos Mudos tem 8 edições, certo? Até a 4ª edição, isso significa 4 edições de 2.000 exemplares, eram 8.000 exemplares, já tinha sido lido por milhares de pessoas e ninguém tinha reparado que tem um bife, certo, que aparece numa cena e que tempos depois se transforma numa costela. Né? Então, eu brinco, depois de um tempo, é claro, a carne endurece, mas não a ponto de um bife se transformar em costela, mas enfim, né? E aí a gente trocou, depois da quinta edição foi trocada. Virou costela ou virou bife? Virou carne, que ficou mais fácil, a gente deu uma simplificada que era mais tranquilo, né? Virou um pedaço de carne, pronto, né? Então é justamente isso. Então precisa desse distanciamento para a gente conseguir unificar, certo? Para que a cena ou o capítulo que foi escrito em maio, certo? Esteja em concomitância, esteja tranquilo ou em concordância com o capítulo que foi escrito em setembro. É um trabalho. É muita disciplina. As pessoas me perguntam às vezes, como é que é essa questão de escrever? E eu falo essa questão eu tiro um pouco da questão da inspiração, né? E aí, mas eu digo, olha, mas em nenhum momento pensa que tirar a inspiração vai tirar a alegria e o mistério da condição do escritor, porque o mistério está justamente nessa procura que está junto com o trabalho. Que vem da transpiração. Sabe, que vem da transpiração, exatamente, que é a pesquisa, né? Enfim, eu escrevo, não que eu escreva todos os dias, certo? Porque em função da minha militância social e de uma série de outros assuntos que eu também, enfim, opero, né? E que me demandam atenção, eu não escrevo todos os dias, mas eu estou em estado de escritor todos os dias. Né? Então é isso, por exemplo, a partir da minha repetição, a partir da disciplina, a partir de escrever muito cotidianamente, a partir de ter um método, certo? Eu posso experimentar, eu posso eventualmente transgredir, mas a gente transgride sabendo a forma de transgredir. Foi no 70 que tu faz o processo do vai e volta, né? Sim, o 70 tem um processo de vai e volta, justamente isso, para que ele não fosse simplesmente um livro linear, né? E por isso que os títulos dos capítulos são muito definidos e é importante que a gente leia os títulos dos capítulos, né? Toda a história se passa em 15, 20 dias. Assim, uma série de capítulos são contados num dia só, mas eles são intercalados, né? Esse livro precisava ser contado de uma forma não linear. Eu estou escrevendo um livro agora em que ele é linear, mas no final ele vai dar um salto, né? E esse salto precisa ser bem explicado, né? Não sei como é que eu vou fazer isso. A surpresa. Não, até nem vai ser tão surpreendente, porque ele vai dizer, né? Dentro disso, né, indo para os nossos finalmente aqui, mas acho que é fundamental a gente consolidar e eu fico muito feliz de uma conversa dessas, porque vai ao encontro de muita coisa que eu acredito. E como terapeuta, tu também tenta trazer isso muito para as pessoas, né? Na hora que tu senta e mostra para elas que sim, a vida é bela, a vida ela permite tudo, pode tudo, ela se vive ao acaso, mas o poder da decisão tem o ônus e o bônus. E esse ônus e o bônus muito mais, tu consegue trazer muito mais acerto, vamos dizer assim, ou muito mais assertividade e talvez isso com mais tranquilidade e mais qualidade no momento que tu sabe para onde tu quer ir, no momento que tu planejou aquele caminho, no momento que tu está estruturado, no momento que tu está cercado por
pessoas, por situações, por ações, por local, que estejam te levando para o teu caminho. Isso, a gente tem caminhos mais ou menos definidos, certo? Mas eu acho sempre importante, assim, a gente tem métodos, tem caminhos, tem formas de enxergar a vida. Eu enxergo a minha profissão de um jeito, eu enxergo a minha condição de escritor também de um determinado jeito, digamos assim, de um lado, é uma forma de pensar, certo? Mas uma forma de pensar sempre que tem um olhar de empatia em direção ao outro, né? E a gente vive tempos de pouca empatia. Sim. A gente vive tempos tempos muito complicados. Quase de individualidade, né? Não, isso não tem uma menor dúvida. A gente vive tempos eu acho que o Times recentemente publicou uma reportagem que é da Me Generation, a geração eu, certo? Ou seja, eu preciso me dar bem e o resto que se exploda, né? E eu acho que a gente precisa, eu a vida inteira trabalhei com movimentos sociais que prezam muito mais a questão da solidariedade, certo? Então o meu olhar é sempre de buscar entender o olhar do outro, de me colocar um pouco os sapatos do outro para ver como é que eu ficaria naquele sapato. Um olhar de alguma empatia. E isso faz com que o caminho tenha uma definição, porque a essência não tem como modificar. Não tem, eu acho que a gente não pode modificar a nossa essência. Eu acho que nem deve, porque a nossa essência é isso, né? Nós somos isso. Agora, sempre aberto ao olhar do outro. A gente sim tem um caminho, mas uma parte do caminho nós construímos no nosso andar mesmo. Não tenho mais o que dizer depois de uma conversa dessas. Agradeço imensamente, Uma alegria. De novo, eu fico muito feliz em conseguir fazer um programa desses, tipo um bate-papo franco. Gosto muito quando a gente... E faço questão, não tem nada planejado, tudo vem ao natural. Espero que vocês tenham mais uma vez conseguido aproveitar essa nossa conversa, essa experiência, um pouco da essência e de tudo que vocês estão vendo e viram do Henrique aqui. E gratidão a ti, gratidão ao nosso público, ao nosso programa. E até o próximo.